Nós vamos falar sobre a saúde bucal do bebê. A saúde bucal da criança, ela inicia, a prevenção inicia desde a fase intrauterina. A gente tem que falar um pouquinho sobre a saúde da mãe. A saúde da mãe ela é fundamental para que a criança tenha uma boa dentição. Então, desde a gestação, a mãe deve cuidar dos cuidados com a sua própria saúde. Uma boa alimentação, um bom cuidado com os próprios dentes, porque a mãe vai ser a primeira a entrar em contato com o bebê. E a gente sabe que a cárie ela é uma doença contagiosa. Se a mãe não tiver saúde bucal, ela vai ser a transmissora da bactéria causadora de cárie para essa criança. Então é fundamental que a mãe tenha saúde bucal. E durante a gestação a mãe deve ter os cuidados básicos com a própria saúde, porque a dentição do bebê, ela começa a ser formada desde o início da vida intrauterina, principalmente nas primeiras semanas de gestação. E se essa mãe tiver uma desnutrição nesse período, vai ter problemas sérios de formação da dentição decídua, da dentição de leite e também na dentição permanente. Porque todos os germes dentários, tanto da dentição decídua quanto da dentição permanente, eles estão prontos no bebê quando o bebê nasce. Então eles se formam durante o período de gestação e isso é fundamental a mãe saber que nesse período de gestação estão sendo formados todos os botõezinhos que vão se transformar em dentes. E se esses botões não estiverem bem formados, vai ter uma dentição com anomalia, com defeito. Pode ser defeito no esmalte do dente, defeito de formação do dente ou defeito na cronologia de erupção desses dentes. Os dentes vão irromper, vão nascer em épocas que não são épocas ideais. Então, o cuidado da mãe na gestação é fundamental. Quando a criança nasce, a principal pergunta da mãe é: quando é que eu devo começar a higiene bucal do meu filho? A gente tem que começar a higiene bucal da criança desde quando nasceu. A criança mamou, vai ficar na língua aquela sujeira do leite. O leite tem um açúcar, o leite materno tem um açúcar chamado lactose, todo leite tem esse açúcar. E esse açúcar não deve permanecer na boca da criança. Então, todos os dias a mãe tem que higienizar a boca do bebê. Quando é bebezinho, vai higienizar o que no bebê? Não tem dentes ainda, então vai higienizar os tecidos moles do bebê. Vai pegar uma gaze, enrola no dedo, uma gaze ou a própria fralda, enrola no dedo, umedece numa água oxigenada 10 volumes, aquela água oxigenada que a gente compra na farmácia, que todo mundo conhece. Pega aquela água oxigenada, põe uma quantidade de água filtrada, a mesma quantidade de água oxigenada, umedece a gaze naquele líquido e passa na gengiva do bebê, na linguinha do bebê, no céu da boca e nas bochechas. Faz a limpeza do bebê. Quantas vezes por dia tem que fazer essa higiene? De preferência 3 vezes ao dia. A criança mama pela manhã, o dia inteiro, dorme à noite também. Então, 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde e à noite, a mãe deve fazer a higiene do bebê. Quando começarem a romper os dentes do bebê, aí já inicia a necessidade de uma escovação. Então, aí a mãe tem nas farmácias, nos mercados, hoje em dia nós temos várias formas de escova. Nós temos a escova de dedo, que fica mais fácil para a mãe conseguir, porque às vezes a criança vira bruscamente, um cabo de uma escova dessa pode machucar o bebê, ele tem às vezes só 2 dentinhos aqui embaixo. Então nós temos as escovinhas de silicone de dedo. O que a mãe vai fazer? Não precisa usar creme dental, porque o bebê vai engolir. Então ela pode continuar higienizando com a água oxigenada, umedece e esfrega os dentinhos do bebê. E existem cremes dentais que são sem o flúor, né? São mais caros, então para uma população mais carente já fica difícil, a água oxigenada é mais barata, mas também tem os cremes dentais que são sem flúor, para criança ainda, bebê que não consegue fazer bochecho e cuspir. A partir do momento que a criança consegue bochechar e cuspir, aí já pode começar o uso da escova. Vai escovar os dentes com uma escova. A maioria da dúvida das pessoas é que escova é a escova ideal. A escova ideal, não vamos falar de marca de escova. A escova ideal é uma escova que seja pequena, ela deve pegar no máximo 3 dentes da pessoa, 3 dentes da criança ou 3 dentes de um adulto. A escova ideal é aquela que abrange apenas 3 dentes, né? Então o tamanho dela deve ser baseado nisso, em 3 dentes do paciente. Cada paciente tem dente de variados tamanhos, então se baseia em 3 dentes, é o tamanho da escova ideal. E que tenha bastante pelo, bastante tufo, que tenha a borda arredondada para não machucar durante a escovação e deve ser macia.
ou extra macia. Nunca escova média nem escova dura. A escova macia, ela vai abranger mais a superfície do dente. O que limpa, né, é a escova em contato com o dente. Uma escova macia, ela pega bem a superfície do dente sem machucar os tecidos moles. Uma escova dura, ela não tem flexibilidade, então ela não vai abranger a superfície do dente, ela vai arranhar para lá, arranhar para cá, mas ela não limpa bem e também vai ocorrer aqui um afastamento gengival que a gente chama de retração gengival. Então, quando começar a higienização do bebê? A higienização desde quando nasce. A escovação desde quando tem dente, começou a ter dente na boca, tem que escovar. E quantas vezes tem que escovar por dia? Isso também a gente estipula 3 vezes ao dia. Mas a gente sabe que uma escovação eficaz ao dia seria o suficiente para ninguém ter cárie. Mas o brasileiro ainda tem muita cárie, então é sinal de que a escovação não está sendo eficaz. Então, para que acerte, a gente fala 3 vezes ao dia. Quem sabe uma delas fica uma boa escovação. Mas 3 vezes ao dia é o mínimo que a gente indica para escovar.